Pelo menos 9 adolescentes agora estão sendo acusados de assassinato. Eles são acusados de atrair um colega adolescente a um local onde alguém conhecido o aguardava armado. Tudo isso ocorreu por causa de uma garota. Até agora, conhecemos 5 nomes de acusados nessa história. E quando estávamos pesquisando os nomes mais recentes adicionados à lista de suspeitos nesse caso, ficamos chocados com o que uma das adolescentes agora acusada de assassinato aparentemente havia postado em suas redes sociais não faz muito tempo. Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Hoje trago uma atualização sobre uma história que acompanhamos da Carolina do Sul. É a história de um grupo de jovens que supostamente, de acordo com a polícia, se uniram para atrair um colega adolescente a um local onde ele seria assassinado. E tudo isso teria acontecido por algo que, acredito que todos nós podemos concordar, no grande esquema da vida, não importa de verdade, que é o romance adolescente. Essa história ficou ainda maior desde o nosso primeiro episódio sobre esse caso, que foi lá em junho, e envolve o homem que você vê aqui, Trey Wright. Ele tinha apenas 16 anos. No dia 24 de junho, a polícia diz que o encontrou com vários ferimentos de bala por volta das 11h30 da noite, em uma estrada rural, na Carolina do Sul. Antes de falar dos novos suspeitos e do que um deles teria postado no Facebook, vou te atualizar sobre como chegamos aqui. Este é Devin Raper. Ele é o homem que, segundo a polícia, da polícia, disparou os tiros que mataram Trey Wright. Raper parecia tentar adotar essa postura de bad boy nas redes sociais. Ele tem um TikTok que ainda está público. Você pode ver fotos como esta, onde ele mostra o dedo do meio para a câmera e legenda: "Eu queria que nunca tivéssemos nos conhecido. Queria que você parasse de mandar sinais confusos. Pode parar? Agora estou tentando conhecer seu amigo." Agora, Trey, ao que parece, conhecia seu suposto assassino. Eles se seguiam no TikTok, mas não eram amigos. Segundo a polícia, eles teriam brigado por causa de uma garota na época do assassinato de Trey. Não está claro se essa é a garota pela qual brigavam. Ela se chama Gianna Kirsten Macher e era supostamente namorada de Trey Wright. O jovem de 17 anos é acusado de planejar seu assassinato. O departamento do xerife de Florence afirma que Kirsten Macher sabia da rivalidade entre Trey Wright e Devin Raper. Delegados afirmam que ela levou Raper para encontrar Wright na noite do assassinato, sabendo que Raper estava armado e que provavelmente haveria uma confrontação violenta e mortal com base em declarações feitas na presença dela. Agora, inicialmente, ela estava sendo acusada de cúmplice antes do fato e teve a fiança negada naquele momento, mas as acusações contra ela foram agravadas. Agora ela é acusada de assassinato pela morte de Trey Wright, mas já está solta. Ela foi liberada sob fiança, com condições rigorosas. Agora, Raper está sendo mantido preso, sem direito à fiança. Ele é acusado de disparar neste caso. Na primeira audiência, tentou se defender perante o juiz. Foi assim que aconteceu. Este vídeo é da WBTW. Não fiz isso. Havia mais 4 pessoas. Antes de mais nada, não estou aqui para debater. Eu entendo isso. Ei, não estou aqui para debater. Você pode falar com as autoridades também. Antes de falar dos novos suspeitos, é importante saber que Raper já era conhecido pelo sistema de justiça criminal. Ele foi preso em agosto do ano passado, acusado de ser cúmplice após um crime grave ou assassinato. Ele foi solto em novembro e as acusações foram retiradas em fevereiro, segundo a do BTW. Agora, você ouviu Raper naquele vídeo do tribunal alegando que outras pessoas estavam envolvidas no que aconteceu, dizendo que havia mais 4 pessoas no veículo com ele. Não está claro a quem ele se refere, mas nesta semana a polícia prendeu mais 3 adolescentes. Aqui estão as fotos deles, os nomes: Corinne Belviso, Hunter Kendall e Sydney Kearns. Os 3 agora respondem por assassinato. Belviso e Kirsten Macher faziam parte do mesmo time de líderes de torcida em uma escola de ensino médio, em Myrtle Beach. Mandados do departamento do xerife de Florence indicam que esses novos adolescentes, que entrarão na lista de suspeitos, são acusados de levar Raper ao local,
cientes de que ele estava armado e haveria confronto violento. E Trey Wright aparentemente não era estranho para esses novos suspeitos. O que um dos novos suspeitos publicou sobre Trey Wright nas redes sociais nos chocou. Veja, localizamos as redes sociais de Corinne Belviso, atualmente acusada de assassinato. No dia 25 de junho, que é o dia após Trey Wright ter sido morto, foi isso que ela postou em sua página do Facebook. É um link do GoFundMe de Trey Wright com a frase: "Fizeram um GoFundMe para ajudar a família do Trey. Se puder doar, qualquer quantia ajuda. Trey era meu amigo. Estamos de coração partido. Conhecê-lo era amá-lo. El Elta." Isso significa vida longa a Trey. Isso virou um grito de guerra para quem o lembra, homenageia e pede justiça após sua morte. Agora Belviso tem um advogado que não está se contendo e está dizendo que ela é inocente. Ele afirmou ao WPDE que sua cliente é inocente. É simples, ela não é culpada. Já analisamos as histórias. Ela falou com a polícia: "Estou chocado com a acusação. E eu vou defender este caso com todas as minhas forças. Ela não é culpada de nada." Belviso e Kearns, dois dos novos adolescentes recentemente presos e acusados neste caso, já foram liberados. Eles tiveram fiança de $20.000. Hunter Kendall não conseguiu fiança e segue preso no momento da gravação. Segundo a WPDE, na Carolina do Sul, mais 4 suspeitos foram presos e acusados de assassinato pela morte de Trey Wright, totalizando 9 pessoas acusadas até agora. Procuramos o xerife do condado de Florence para saber os nomes dos suspeitos e detalhes das prisões durante esta gravação. Ainda não responderam. Agora, direto da Carolina do Sul, Tyler Bailey, advogado de direitos civis e defesa criminal, fala sobre o caso. É sempre um prazer ter você aqui no Law and Crime. O que você acha? Quero dizer, 9 suspeitos nesse caso, todos acusados de assassinato pela morte de Trey Wright. O que chama a sua atenção e como as autoridades estão conduzindo essa investigação? Primeiro, no nível humano, é uma tragédia, principalmente quando jovens estão envolvidos com armas e a perda de vidas por violência armada. E o primeiro pensamento que tive foi que esse é um uso inédito da jurisprudência, mãos de um, mãos de todos, comum na Carolina do Sul para crimes com armas ou drogas, mas raro em casos de assassinato, ainda mais envolvendo 9 jovens. Parece também ser uma forma do governo local e do escritório do xerife combaterem a violência juvenil, tentando alertar que jovens não devem ajudar pessoas armadas prestes a brigar. 9 jovens, alguns adolescentes e outros com 18 anos ou mais, ajudaram o acusado a chegar até a vítima, que infelizmente perdeu a vida. Então, realmente é algo sem precedentes nesses aspectos. E então a fiança também parece ser baixa, porque são acusações sérias das quais crianças ou jovens, deixa eu reformular, estão sendo acusados, mas o valor da fiança não parece condizente com a gravidade do crime, o que me leva a acreditar que isso pode ser uma forma ou uma ferramenta para envolver todos eles, no caso, por parte das autoridades, e a partir daí, possivelmente negociar acordos. Porque, pelo que sabemos, vários dos suspeitos foram liberados mediante fiança de $20.000. Devin Raper, acusado de atirar, segue preso sem direito à fiança. O que os promotores terão que provar, nesses casos dos associados, da pessoa que eles dizem ter disparado os tiros? O que eles precisarão provar se levarem esses casos a julgamento? Eles precisarão provar que os associados sabiam que o acusado estava indo ao local com a intenção de cometer um assassinato, o assassinato de alguém. Eles usam o fato de terem ajudado ele. Eles sabiam que ele estava armado e passando pela altercação, mas precisarão provar que os associados tinham clara intenção de que isso acontecesse, o que é difícil. Sabe, fornecer assistência, ser cúmplice antes do crime é mais fácil de provar do que realmente provar que todos participaram do assassinato com a intenção, sabendo que o acusado iria até lá. Ele ia matar a vítima atirando, que acabou morrendo, e esse é um grande obstáculo para a promotoria superar aqui. Porque Gianna Kirstenmacher
que supostamente é namorada da vítima, foi a primeira co-suspeita junto com Devin Raper, que foi preso. As autoridades acreditavam que ela orquestrou o encontro, sabendo do conflito entre os dois, que Devin Raper estava armado e que ela o levou para encontrar Trey Wright. Isso termina, infelizmente, com a morte de Trey Wright. Inicialmente, ela foi acusada de cúmplice antes do fato. Ela agora responde por homicídio. Qual a diferença entre eles? Cúmplice antes do fato significa que você apenas forneceu assistência ao réu ou ao acusado aqui para facilitar a capacidade dele de cometer o crime. Cúmplice após o fato é quem ajuda depois, sabendo do ocorrido. Já cúmplice antes do fato é quem sabia que ele iria lá e pretendia usar a arma para cometer homicídio, tentativa ou algo parecido. Ela o ajudou orquestrando tudo. Homicídio, né, que é um obstáculo muito maior, significa que ela foi até lá e realmente ajudou ele a cometer o assassinato. É uma pequena diferença, é uma distinção legal. O xerife afirmou em uma entrevista que foi muito metódico ao falar com o promotor e os investigadores antes de ampliar as acusações de homicídio contra ela. Ser cúmplice antes do fato me parece mais simples. E também algo a que esse caso poderia ser reduzido se retirarem as acusações de homicídio depois. Porque você pensa em algumas das outras pessoas envolvidas e nós não sabemos. Temos mandados de prisão semelhantes ao de Gianna Kirstenmacher, informando que sabiam que Devin Raper estava armado, iria até Trey Wright e que haveria um caso alterado. Isso levaria à morte dele. E também há, supostamente, um vídeo do que aconteceu, que ainda não foi divulgado ao público. Mas no caso de Devin Raper, que é acusado de ser a pessoa que disparou os tiros, até que ponto os outros casos, das outras 8 pessoas, dependem do caso de Devin Raper? Porque digamos que ele fosse considerado inocente nesse caso, por qualquer motivo, como isso impactaria as outras pessoas que foram acusadas de assassinato? Se elas não são as que foram acusadas de disparar os tiros, será quase impossível acusar os outros de assassinato se o acusado for absolvido no julgamento ou se esse caso for arquivado. Quero dizer, as evidências parecem ser bem fortes de que ele atirou e matou a vítima aqui, mas os outros estão sendo acusados, pelo que podemos ver nos mandados agora, por fornecer assistência e ajudar a orquestrar o assassinato. Se ele for absolvido, seus associados ou amigos, também acusados de assassinato, não podem ser condenados, pois o principal culpado, o atirador, seria considerado inocente, absolvido ou teria as acusações arquivadas. No começo você disse algo como: eu esqueci qual foi a frase exata, mas quando você, como alguém que conhece a lei da Carolina do Sul, como isso, e eu sei que de muitas formas isso é sem precedentes, mas quais são algumas situações semelhantes que você já viu em que um caso como esse foi processado da maneira que os promotores do condado de Florence e o escritório do xerife parecem estar conduzindo? Mãos de um, mãos de todos, normalmente funciona assim. Você tem alguém, digamos, dirigindo um carro e há maconha no carro. Os policiais param o motorista, o veículo, e todo mundo é acusado, todos no carro são acusados de posse de maconha com intenção de distribuir ou tráfico de maconha. Também pode ser usado em casos de posse de arma, quando há uma arma no veículo e alguém não está autorizado a portar a arma no veículo e todos são acusados de estarem em posse da arma de fogo. Isso é diferente. Aqui é um assassinato que foi cometido e eles estão dizendo que as mãos do atirador que cometeu o assassinato são suficientes para serem consideradas as mãos de todos os seus associados que ajudaram a orquestrar o assassinato. É por isso que parece ser algo sem precedentes, pois isso parece mais um caso de fornecer assistência antes de cometer o crime para que o verdadeiro acusado, que é o atirador, cometa o assassinato em vez de todos eles estarem presentes. Não sabemos todas as provas deles. Podem ser mensagens de texto ou vídeo. Não sabemos como todos ajudaram no assassinato. Eu realmente acho que as autoridades provavelmente não iriam querer exagerar nas acusações em uma situação onde correm o risco de aumentar as chances de absolvição e não processar todos. Ainda há mais possíveis acusados. Então deve haver algumas coisas fortes que nós, como membros do público, não sabemos.
E eu realmente acho, pessoal, acho que o xerife está olhando para a política pública aqui e tentando conter esse tipo de violência juvenil, seja por redes sociais, mensagens de texto, diferentes formas de comunicação e levando ou atraindo alguém para um lugar onde ocorre um crime violento, ao acusar todos com a acusação grave de homicídio aqui, em vez de algo um pouco mais leve, como cúmplice antes do fato. Sim, quero dizer, isso realmente passa uma mensagem, porque, falando em um nível humano, saber que tudo isso teria acontecido por causa de uma briga entre adolescentes por uma garota, quero dizer, simplesmente não vale a pena. E você pensa nas vidas que foram impactadas, certamente Trey Wright era alguém muito querido e perdeu a vida. Ele tinha só 16 anos, alguns suspeitos têm menos de 18, mas ao que parece, foram acusados como adultos. Como a Carolina do Sul normalmente lida com casos em que há acusações muito graves, mas as pessoas são tecnicamente menores de idade segundo a lei. Em casos assim, com acusações de assassinato, é quase certo que serão julgados como adultos. O promotor tem discricionariedade para acusar menores. Em processos juvenis, são julgados no Tribunal de Família, como adultos vão ao Tribunal de Seções Gerais, responsável por crimes graves. E aqui, por causa das acusações de assassinato, da perda de vidas e do que eles fizeram ao orquestrar um crime, o escritório do promotor, em conjunto com o xerife, decidiu acusar todos como adultos, o que parece apropriado dado a natureza e a perda de vidas. Quão comum é ver alguém sendo acusado de assassinato? Falamos sobre fiança antes, mas como alguém é acusado de assassinato na Carolina do Sul e ainda assim liberado com fiança de $20 mil? Sem comentários. É por isso que parece que isso é quase, não vou dizer um tapinha no pulso, mas uma demonstração de força, só que as ações que seguem em relação à fiança não parecem apropriadas. Uma fiança de $20 mil para uma acusação de assassinato normalmente não acontece. Você verá a fiança sendo negada com mais frequência. Após várias audiências de fiança, se o julgamento demorar para ir ao júri, podem conceder fiança ou marcar um julgamento rápido, com monitoramento por sistema de posicionamento global, prisão domiciliar e check-ins periódicos. Mas uma fiança de $20 mil é algo que você vê em casos de drogas, talvez até em alguns casos graves de dirigir embriagado, sabe? Não em uma acusação de assassinato. Entendo que outros acusados ou processados por assassinato aqui podem não ter sido os atiradores, mas ainda assim foram acusados de assassinato. E então, só pelo grau de seriedade das acusações, a possibilidade de fuga só por causa da natureza das acusações, eu sei que eles são jovens, tenho quase certeza de que eles têm envolvimento dos pais. Ainda assim, você pensaria que seria mais apropriado ter uma fiança que estivesse mais alinhada com as acusações das quais eles são acusados. Porque, mesmo que alguém não tenha muitos recursos financeiros e esteja enfrentando uma fiança de $20 mil, quero dizer, normalmente, qual seria o valor mínimo que você teria que pagar para conseguir sair da cadeia se estiver enfrentando esse tipo de fiança? Quero dizer, com uma fiança de garantia de 10%, você pode conseguir que um fiador coloque, 7%, a família poderia colocar 3%. Você olha, 10% de 20 mil são 2 mil mais 10% disso, 200. Às vezes alguém paga $600, o fiador cobre o restante e depois são feitos planos de pagamento. Então, uma fiança de 20 mil realmente não é nada para uma acusação de assassinato. É fácil para alguém resolver isso. Algo mais adequado seria, uma fiança de $250 mil, se fosse apenas por causa da idade deles. Mesmo assim, na maioria dos condados, a expressão prender e soltar é comum. Pessoas acusadas de crimes violentos logo são liberadas sob fiança. Esse parece ser o caso aqui, pois há acusações de assassinato, mesmo sendo jovens e talvez não tenham sido os atiradores. O Estado optou por acusá-los desse crime grave, então é um pouco estranho aqui. E vamos ver como isso vai ser em relação à comunidade local, como eles se sentem sobre isso daqui para frente. Sim, eu sei que houve, de acordo com alguns relatos da mídia local, algumas críticas sobre as fianças serem tão baixas. Não sei se você viu, Devin Raper, que é o homem acusado de disparar os tiros, na sua primeira aparição no tribunal, ele começou a defender seu caso na frente do juiz. Era só uma audiência de instrução. O juiz pediu que ele parasse, após comentar que havia outras pessoas lá, orientando-o a falar com seu advogado.
De modo geral, porque não é uma boa ideia. E não é aconselhável que um suspeito faça isso em audiência pública. No início do processo criminal na Carolina do Sul, ocorre a audiência de fiança, primeira vez que o acusado vai diante de um juiz. Isso é apenas para decidir que tipo de fiança será fixada, não para discutir as alegações do crime em si. E então o acusado tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que possa ser usada contra ele pode ser usada no julgamento desse caso. A audiência de fiança não é o momento para o réu testemunhar sobre os fatos do caso. Tudo o que ele disse está registrado, incluindo sobre outras pessoas ou divergências com o relato atual, e pode ser usado pela promotoria. E o juiz estava tentando alertá-lo sobre isso, para ouvir o seu advogado, deixar o seu advogado falar, porque você pode prejudicar o seu caso, mesmo que seja algo que você ache insignificante, dito diante de um juiz, sabe? Quando você está testemunhando sob juramento e ainda nem sabe tudo o que está nos autos. Por isso, é sempre recomendável que o acusado ouça o seu advogado, deixe apenas o advogado falar. Fale só se depor depois e deixe seu advogado falar por você. Sim, tenho certeza de que isso causa dores de cabeça para o advogado de defesa ao ver um cliente falar em uma audiência de fiança, como vimos Devin Raper fazer. Sabendo que todos esses outros casos dependem de muitas maneiras de como o caso dele vai se desenrolar, como fica a linha do tempo se esses processos continuarem avançando? Como fica a linha do tempo para o andamento dessa acusação? Isso vai levar algum tempo. Temos muitos co-réus que estão sendo acusados de assassinato. Claro, o atirador é, na verdade, o número 1. Se isso fosse um caso criminal organizado, ele seria o principal alvo da acusação. Todos os outros também foram acusados. Novas provas podem ser coletadas. Você pode ter acordos de delação com os associados, que podem concordar em se declarar culpados de algo menor, com a condição de que vão ajudar o governo a processar o atirador. Sobre o cronograma, vejo facilmente 2 anos até esse caso ir a julgamento, se for o caso. Essa pode ser uma situação que, considerando a idade deles, existem várias opções que eles poderiam ter, seja uma liberdade condicional longa, acusações sendo reduzidas para delitos menores para alguns deles, dependendo do papel que desempenharam. Duvido que o Estado queira que esse caso pareça só uma punição leve. Eu acho que a fiança de $20 mil que eles receberam logo no início, o caso prejudica eles depois, porque o público não vai ficar satisfeito se isso parecer apenas um exagero do governo, onde eles foram acusados de assassinato, receberam uma fiança de $20 mil e depois ganharam uma liberdade condicional de tipo 4 anos. Isso parece injusto pela perda de uma vida se eles vão fazer acusações assim tão cedo no caso. Como é o processo normalmente? Como advogado de defesa criminal, se seu cliente diz que algum desses adolescentes quer um acordo, eles desejam encerrar isso rapidamente. Qual é o processo de como isso pode acontecer? A promotoria controlará isso. Advogados de defesa criminal são defensivos por um motivo. Eles não controlam todo o agendamento ou quando as provas estarão disponíveis para o advogado de defesa revisar. Mesmo com alguém com pressa e pronto para um acordo, tudo ocorrerá no tempo da promotoria. Agora, isso não significa que pode se arrastar para sempre. 5, 6 anos ou algo assim é realmente muito tempo. E o acusado tem o direito de exigir um julgamento rápido se acreditar que está pronto para ir a julgamento rapidamente. Mas, no fim das contas, existe um cronograma, sabe? Eles estão em liberdade sob fiança. Os advogados eles estão trabalhando com o Estado, revisando e recebendo todas as provas, analisando essas provas com o cliente e, a partir daí, entrando em negociações de acordo. Eles podem contatar a promotoria para saber se está pronta para conversar ou aguardar que ela faça contato quando quiser. Se não houver acordo, prepare-se para o julgamento. Tudo bem. Vamos ver como o caso evolui. 9 pessoas já, veremos se mais alguém será acusado. Tyler Bailey, é sempre bom tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado. Isso é tudo do caso pelo Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.